Bom, galera, amanhã a gente vai ter o clássico entre Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, partida que vai acontecer no Allianz Parque, né? Palmeiras embalado aí no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores, né? Tá tendo uma campanha excelente aí nos três campeonatos. Bora acompanhar aqui as últimas informações a respeito desse grande clássico. O pessoal da ESPN e da Gazeta Esportiva vai trazer as últimas notícias e principais informações falando do clássico entre Palmeiras e Flamengo. Galera, deixa o like no vídeo aí se você quiser ajudar o amigo. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda, porque você sempre recebe aqui conteúdo atualizado do Verdão. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Voltamos com briga na parte de cima da tabela do Brasileirão, Palmeiras e Flamengo. Começamos com as informações do Verdão, 4 pontos à frente do Flamengo. Alô, fã de esportes, o Palmeiras terá 2 desfalques importantes para o confronto contra o Flamengo, defendendo a liderança do Campeonato Brasileiro. O Richard Rios, que está suspenso, e o Felipe Anderson, que teve uma contusão muscular e foi substituído aos 11 minutos do primeiro tempo na partida contra o Ceará pela Copa do Brasil. Ele será reavaliado, mas já está fora do jogo no final de semana. O time também não conta com o técnico Abel Ferreira, que cumpre seu segundo jogo de suspensão no Campeonato Brasileiro. 2 jogadores que não foram relacionados para a partida contra o Ceará pela Copa do Brasil podem reaparecer na equipe. O Alan, titular no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Bragantino, ele foi preservado por conta do desgaste físico, e o Rafael Veiga, que ficou fora por conta de dores na região lombar. Treinou normalmente nesta sexta-feira e pode ser relacionado para esse confronto contra o Flamengo. Muito feliz de ter esses jogos. São jogos que um cara sempre sonha com jogar e cara, nós somos abençoados, né, por ser parte desses jogos assim. Então acho que preparando da melhor maneira, como você falou, foi um treino muito pegado, e é isso, cara. A gente só prepara, treina e se Deus quiser, no jogo as coisas vão a sair como a gente planeja, e tomara que com mais 3 pontos. Palmeiras chega no seu melhor momento da temporada para o confronto contra o Flamengo. São 14 vitórias nos últimos 15 jogos, 7 vitórias consecutivas. Se não perder para o Flamengo, chega a sua melhor sequência na temporada. É o líder do Campeonato Brasileiro, classificado às oitavas de final da Copa do Brasil e já com a melhor campanha da primeira fase da Libertadores. Mas não vence o Flamengo em jogos do Campeonato Brasileiro desde 2017. Nesse período, nesses 8 anos, 14 jogos, com 8 empates e 6 vitórias do Flamengo. Valeu, pessoal. O Flamengo terminou mais um dia de preparação para esse jogo mais do que importante no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 16 horas, no Allianz Parque contra o Palmeiras, líder da competição com 22 pontos. O Flamengo é o segundo colocado com 18, 4 a menos. Não seria nada interessante deixar o Palmeiras abrir ainda mais uma vantagem nessa competição, principalmente de olho aí na sequência da temporada. O técnico Felipe Luiz tem problemas para essa partida. O Wesley, por exemplo, lateral direito, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Mais provável que o Varela entre no seu lugar. Mas aí no meio de campo tem outros problemas. O Pulgar, uma lesão muscular ainda em fase de recuperação, deve ficar fora. O seu substituto mais natural ali, o Alan, também tem lesão muscular, deve ficar fora. Talvez voltem contra o Deportivo Táchira na próxima semana pela Libertadores. O De La Cruz seria outro volante ali do meio de campo, entorce no joelho esquerdo, talvez só para a Copa do Mundo de Clubes. E tem o Plata na frente, um jogador sempre muito importante, já está fora há um bom tempo, um edema no joelho direito, também trabalhado para voltar no Mundial de Clubes. Então, Felipe Luiz pensa ali em como armar o time. O Arrascaeta voltou a ser relacionado no meio de semana contra o Botafogo da Paraíba, atuou 20, 25 minutos, esteve melhor. Então, uma possibilidade de começar a partida contra o Palmeiras. Não se sabe se junto de Pedro, atuou 90 minutos pela primeira vez desde o retorno da lesão no joelho esquerdo. Então, no meio de semana, atuou todo o jogo contra o Botafogo da Paraíba, fez um gol até. Depende de como reagir o corpo, como o Felipe Luiz vai pensar esse time com intensidade, com os dois juntos. Então, está analisando essa possibilidade. Mas tem Bruno Henrique, Luiz Araújo, jogadores que ficaram fora
no meio de semana. E claro, os zagueiros também voltam, como Léo Ortiz, Léo Pereira e o goleiro Rossi. Esses todos aí voltam para essa partida muito importante, esse duelo entre Palmeiras e Flamengo, 16 horas, Allianz Parque, no domingo. Valeu, Pedro Henrique Torre. Jogo grande, importante, Elton Serra, os times com desfalques, mas vale demais, né? E o Flamengo tem que manter essa escrita aí de 14 jogos já sem derrota para o Palmeiras, se quiser seguir na briga pelo título, porque se perder, o Palmeiras abre 7, né? Sim, é claro que é começo de campeonato, é lógico que os dois têm Super Mundial, também tem essa questão de você olhar para as outras competições, né? Libertadores, Copa do Brasil, tudo isso tem que ser colocado em consideração quando se fala numa distância entre equipes fortes dentro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já foi buscar em algumas oportunidades, o Palmeiras nem se fala, né? O Palmeiras conseguiu há 2 temporadas uma virada espetacular em número de pontos. Então acho que isso talvez fique em segundo plano. Mas é claro que olhando para um confronto direto, porque é um confronto direto pelo título brasileiro, são 2 equipes que brigam pelo título, de um lado o melhor ataque do campeonato até agora, que é o Flamengo, do outro a melhor defesa. Ok que o Flamengo também tem a melhor defesa junto com o Palmeiras, mas o Palmeiras também mostra um sistema defensivo muito sólido e encontra esse equilíbrio no campeonato. Isso traz ingredientes interessantes para um jogo já nessa primeira parte, né, do Campeonato Brasileiro, olhando 2 equipes que todo mundo quer ver se enfrentando, né, pelo potencial técnico, pelo trabalho dos 2 treinadores, né, pelo favoritismo de um lado e do outro, pelas características peculiares, né, o estilo de jogo do Flamengo, o estilo de jogo do Palmeiras, que não são parecidos, são equipes que conseguem cada um do seu jeito, né, fazer a equipe funcionar muito bem, chegam num momento interessante. Eu acho que o Flamengo viveu uma oscilação, agora conseguiu se reajustar, tem alguns desfalques importantes. O Palmeiras nem se fala, né? Vinha de baixa, conseguiu um reequilíbrio bem legal assim para esse momento da temporada, classificado para a próxima fase da Libertadores. Tem essa preocupação o Flamengo que o Palmeiras não tem. Então eu acho que tudo isso é pesado para esse jogo, para esse clássico, né, Edu, do futebol brasileiro. A expectativa realmente é de um grande jogo, não há favorito. Apesar dessa questão, né, do Palmeiras ter essa desvantagem com relação ao Flamengo, né, histórica, eu acho que é um jogo bem interessante, claro, né, em qualquer circunstância seria um jogo para se olhar no fim de semana, mas eu acho que são ingredientes bem interessantes de 2 equipes que chegam num momento equilibrado para fazer um grande jogo de Campeonato Brasileiro. Tem a saideira do Estevão também, né? Se despedindo do Palmeiras, ele que foi muito bem contra o Ceará. E aí? Não tem reposição. O problema é esse. Não tem reposição. Assim, você pode perder um excelente jogador mesmo. Você pode até criar uma nova forma de jogar sem o Estevão, que vai ser o que o Abel vai fazer, mas é evidente que não há nenhum jogador com as características do Estevão, junto com a qualidade que ele tem, para colocar no time hoje, né? Pegando o atual elenco do Palmeiras, o que vai acontecer? O que eu imagino que vai acontecer? Digamos que o Palmeiras hoje tenha o Estevão, né? Como tem, vai ter até o Mundial. Quando o Estevão for embora, quem que foi contratado com rótulo de titular para ser um cara que resolva também a situação na frente? O Paulinho. Mas o Paulinho não joga como o Estevão. Óbvio que não. O André Bocelli sabe que o Paulinho não joga como o Estevão. Então o Abel, que já vem criando esse Palmeiras ao longo desses últimos meses, ele está sabendo disso. Com certeza na cabeça dele já há um plano, já há formatos distintos pensando na ausência do Estevão. Com o Paulinho entrando em forma nesses próximos tempos, ele vai jogar com o Vitor Roque na frente e vai fortalecer o meio-campo com o Maurício ou com o Felipe Anderson, com o Veiga voltando de repente, né? O Facundo que pode fazer uma fumaça. Hoje não dá abrir mão do Flaco, hein? Mas... Ele fica falando assim, põe esse, põe aquele, mas olha o que eu tô falando pra você, Mas Alex. eu acho que o Flaco é mais útil quando ele entra durante o jogo. Mas vamos quando ver, ele entra, ele faz uma diferença. Porque é um jogador de área, eu creio que o Vitor Roque pode até jogar ali numa beirada, entrando pra dentro, ou jogar com 2 ali. E o Paulinho vindo de trás, tem tantas opções pode hoje ser, o Abel. Assim, de repente ele pode até pensar no Vitor Roque mais móvel, com o Flaco mais centralizado, referência, e o Paulinho também correndo bastante. E aí tem o Maurício, por exemplo, no meio, que é um cara que hoje, na minha opinião, pelo que vem mostrando ao longo desse ano, apesar da contusão que ele teve no ombro, o Maurício é o titular para mim dessa função aí de meia, o famoso 10. O Veiga tá fora, o Felipe Anderson se machuca muito.
e o Maurício tem aproveitado as oportunidades, ontem jogou bem. Então eu imagino que um ataque com Maurício, Vitor Roque, Paulinho e Flaco Lopes pode funcionar. E ele vai ter as alternativas que hoje ele já tem no banco, com o Facundo, com o próprio Felipe, com o próprio Veiga, com os meninos que tem entrado muito bem, o Luigi, né? Enfim, sim. Palmeiras tem um uma elenco muito variedade. legal. Agora perde muito com a saída, sem dúvida. Esse menino Estevão, eu torço muito por ele, viu? A pena que ele vai para um Chelsea. Porque o time do Chelsea não é tudo isso. Ele tinha que ir pra também, Espanha, né, cara? Ah, é. Espanha. É tão bom que chega lá ele pode fazer uma fumaça também. Vocês não falaram do Estevão, né? Que tá indo embora, dos números do Estevão. Daqui a pouco já encerra, né? A participação dele, agora em junho já. E ele vem numa evolução muito grande. Vou deixar Não, pode falar, cara. o Alex finalizar. Mas o Estevão vem numa evolução muito grande. E é um dos jogadores que, sem dúvida nenhuma, quando ele pega a bola, ele parte pro mano a mano. Melhor que o Hendrick já? É outro tipo de jogador, Michele. Tá. O Hendrick é um jogador mais de área. Tá. O Estevão não. O Estevão é um jogador que pega a bola, é um jogador de beirada, cai pra dentro. Tem mais qualidade técnica. O Estevão dribla mais. Tem mais qualidade técnica do que o Hendrick. Mas, sem dúvida nenhuma, um completa o outro, como você mesmo ia mencionar. Mas eu vejo essa evolução muito boa na carreira do Estevão. O Estevão é uma joia que vai embora muito cedo, não tem como segurar, tá pelos valores, né, da negociação. São números muito bons, né? Apesar dele não ter feito nenhum gol em clássico, né? O que isso mexe um pouquinho com a rivalidade das torcidas, né? O palmeirense estava esperando ele marcar um gol num clássico, ele disputou 12 ou 13 clássicos contra rivais e não marcou nenhum gol, mas não precisou fazer isso para mostrar todo o talento, toda a qualidade, e vai fazer muita falta ao time do Palmeiras, vai deixar muita saudade. E eu tenho certeza de que, jogando na Europa, ganhando um pouco de massa muscular, aquela inteligência que ele tem, junto com a parte tática que ele vai se aperfeiçoar ainda mais jogando lá. Eu acho que ele tende a ser um dos grandes destaques do futebol brasileiro e, quiçá, mundial. Estou pensando até na seleção brasileira, que ele já é convocado, que jogando lá, tendo sequência, ganhando corpo, ganhando prestígio, ele pode virar aí um Vinícius Júnior da vida em relação à marca, sabe? O mais importante de tudo isso, Alex, é ele não se perder. Exato. Claro. Eu já vi umas coisas do Andy, que parece que já acabou se perdendo lá. Ele tem cabeça boa. Mas esse menino, a família é boa. A família é boa e vai segurar ele nos momentos importantes. É isso, galera. Chegou ao fim aí o conteúdo que eu trouxe pra gente acompanhar. Bom, partida muito importante, né? Partida muito importante. E com certeza vai ser uma excelente partida. São dois times aí que tem um grande elenco. O Palmeiras vivendo um momento melhor, né? Muito regular nas competições. Mesmo que não tenha um time recheado de estrelas, mas sempre tem regularidade, né? Os jogadores se entregam em campo. E o Palmeiras sempre consegue resultados positivos. E ao longo dos anos, né? Dessa vez não está sendo diferente. Esse ano de 2025 aí tá muito legal para o Palmeiras. O Palmeiras está tendo campanha muito boa no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores e anteontem, né, avançou na Copa do Brasil, galera. Mas é isso, né? Tem Super Mundial também, né? Vai ser um ano aí bastante corrido. O Palmeiras vai participar do Super Mundial, assim como a equipe do Flamengo, né? Tem tudo para ser um campeonato aí bem interessante. E vamos aguardar para os próximos jogos, né? Ou melhor, os próximos jogos do Campeonato Brasileiro vai ser esse no domingo. Também tem aí, já está muito perto do Super Mundial, né? E o Palmeiras é um candidato aí a participar, né? Vai disputar o título desse Super Mundial, né? Uma coisa que é bem complicada, é difícil. A gente sabe que é bem complicado, né? Vai ter diversos gigantes da Europa aí nesse campeonato, mas o Palmeiras vai chegar para fazer a parte dele e tenho certeza que vai ter grandes jogos, né? Acho muito complicado algum brasileiro vencer, porém eu tenho certeza que o Palmeiras vai entrar para disputar o título, vai disputar cada partida como se fosse uma final, porque é um evento histórico, né? Esse campeonato de clubes aí, né? Muitos times de diversos continentes. A gente vai poder acompanhar diversos jogos aí bem interessantes, né? Que é muito raro da gente ver. Por exemplo, o Botafogo vai enfrentar o time do PSG e do Atlético de Madrid, né? Então só no grupo dele já tem dois gigantes aí, gigantescos da Europa. Inclusive um deles é finalista da Champions League. Então, pedreira aí pro brasileiro, mas vamos torcer aí que o Palmeiras faça uma boa campanha, galera. Bom, esse chegou ao fim do conteúdo aí. Se você não deixou o like no início do vídeo, deixa o like agora aí. E se não for inscrito no canal,
Inscreva-se e ative o sino de notificações, porque aqui você recebe sempre conteúdo atualizado do Palmeiras, beleza, galera? Tamo junto, então. Até o próximo vídeo.